Tomás Tchancalay seria um jogador interessante para o Galo? Em que sentido ele poderia entregar muitos resultados para essa equipe do Tuco Mohamed? No sentido de ser um ponta pela direita, um ponta pela esquerda, enfim. Como é que joga o tal do Tchancalay, né? O que há de verdade nessa oferta do Galo para o jogador do Racing? Na verdade, da Argentina confirmam-se, né, que existe uma proposta, inicialmente uma sondagem, alguns falam em proposta, a proposta estaria em torno de 4,3 milhões de euros, alguns falam em 4,3 milhões de dólares pelo Tchancalay. Enfim, o valor de mercado dele aí, segundo sites como o Transfer Market, está em torno de 4 milhões de euros. Na minha opinião, o valor de mercado dele realmente está por volta disso aí, talvez até um pouco mais. 4 a 4,7 milhões de euros, na minha opinião, seria o valor hoje. O preço real do jogador como Tchancalay. Isto se buscarem ele agora, porque se demorarem um pouco mais, ele vai valer muito mais do que valia quando estava no Colón, por exemplo. Era um jogador que poderia ser contratado por um time brasileiro por 1 milhão, 1,3, 1,4 milhão de euros. Hoje já é um jogador muito mais caro, por quê? Porque vem se destacando. É justamente isto que a gente espera aqui no Brasil, que o jogador se destaque muito, que ele comece a detonar numa equipe sul-americana, para que a nossa equipe se sinta interessada por ele, né? E vai tentar contratá-lo. Aí acaba contratando, quando contrata, por um valor muito mais alto. Então a questão é, se for para o Galo contratar o Tchancalay, tem que fazer agora, imediatamente, porque nessa janela, certamente é um atleta que vai receber sim sondagens de outras equipes do futebol da Argentina, da América do Sul, do México e também, por que não, da Europa. Mas é para tudo isso? Este é o ponto. Este é o motivo pelo qual eu fiz esse vídeo para vocês. A gente não pode tratar com uma contratação que está prestes a acontecer. As informações são bastante dúbias sobre isso, mas a sondagem realmente existiu. A questão da oferta feita ou não para o Racing é uma questão, por exemplo, de nós avaliarmos um pouco mais. As fontes confirmam que sim, mas outras, né, que eu consultei, inclusive, antes de fazer esse vídeo, não me asseguram que a proposta foi realmente feita para a equipe argentina. Agora, o fato é o seguinte, como é que joga o Tchancalay e seria interessante para o Galo? Vamos lá. Quando olhamos hoje para a equipe do Galo, a gente percebe que, no jogo, inclusive, contra o Palmeiras, muitos reclamaram do Mohamed, mas o fato é que o Tuco não tinha jogadores de lado de campo velozes. Ele, inclusive, precisa usar o Sacha, né, porque não tem essa velocidade, que está perdendo pouco a pouco. A gente olha hoje para o banco de reservas do Galo, a gente percebe que já não tem mesmo a tal qualidade que o Cuca tinha, né, quando estava no Galo. Muitos jogadores saíram e poucos jogadores foram entregues, né, e aqueles que foram entregues nem sempre com a mesma qualidade de outros que saíram. Então o fato é o seguinte, esse problema foi se aprofundando no Galo, a ponto que o Tuco vai para o jogo contra a equipe do Palmeiras, jogando com o Ademir, que vamos combinar, é um jogador para entrar no segundo tempo, notadamente ali no final da partida, 15 últimos minutos da partida, e não para ser titular absoluto do Galo, né, e não jogou nada, o que não jogou o Ademir contra o Palmeiras foi até vergonhoso, né? E do outro lado do campo, ele coloca o Sacha, que na verdade não vai trabalhar muito pelo lado do campo, o Sacha entra como se fosse ali um segundo atacante. E este é o ponto. Se vocês analisarem objetivamente, vão perceber que contra a equipe do Palmeiras, o Galo inclusive muda completamente o seu modelo de jogo. Por quê? Porque não tem o tal do ponta de velocidade. Então o Tchancalay é um jogador interessante. Por quê? Porque o Savarino deve sair, evidentemente, né? O Pavão está chegando, né, para o Galo, e aí é Pavão de um lado e o Tchancalay de outro. E quando não poder jogar um deles, aí vai ter o Keno, por exemplo, vai ter um outro jogador. Ou seja, é necessário, se chega o Tchancalay, o Galo não somente contrata um bom jogador para ser, em tese, titular, mas também para melhorar o banco de reservas. Porque vamos imaginar, por exemplo, que um outro jogador que já esteja na equipe, o Keno, por exemplo, se ele se recupera aí e fica ainda melhor do que era, de repente ele vai ser titular. Um desses jogadores vai para o banco, ou seja, qualificação também do banco de reservas. Então o Tchancalay é um jogador interessante, mas antes de falar das características dele puramente, vamos falar, eu quero pedir para você o seguinte, na verdade, né? Deixa o like, é muito importante você deixar o like aqui nesse vídeo, para divulgar o nosso vídeo, para que outros atleticanos também possam acessá-lo, e por que não, esse vídeo chegar também aos dirigentes do Galo, por que não, né? Então deixa o like, é importante aqui também para o meu trabalho. Se você curtir muito e quiser deixar um valeu demais, que é a novidade aí do YouTube, também pode. E eu agradeceria muito você aqui por causa dessa generosidade. Mas vamos lá. Mais importante, o like. Deixa o like, por favor. Tchancalay, 23 anos, 1,79 m, jogador da canteira do Colônia de Santa Fé. Um jogador que, quando jogava no Sabaleiro, já era muito bom, já era altamente recomendável para o futebol brasileiro, só que ninguém contratava. Ninguém contratava por quê? Porque a gente espera que ele vá para um outro time, que ele se destaque, que ele fique caro, para que a gente tente contratá-lo. Hoje tem essa sondagem do Galo, e como é que ele se encaixaria no Galo? Para mim seria uma contratação de altíssimo nível, gente. Em tese, vou deixar claro, porque em teoria, portanto, né? Porque há muitas circunstâncias que envolvem uma contratação, há circunstâncias também que
trabalhem para a adaptação do jogador. Então a gente precisa falar em teoria, ou seja, em tese. Em tese o Tchakalay seria uma contratação muito interessante para o Galo. Muito. Por quê? Porque se trata de um jogador ponteiro pelo lado do campo, que o Galo está perdendo, né? Cada vez mais. Só que ele é um ponteiro que ele tem jogado no Colônia, sobretudo pelo setor esquerdo. E quando ele joga nesse setor, ele costuma trabalhar muito como um jogador, um ponteiro meia. Quando ele vai ali perto da área, ele costuma fazer a diagonal para buscar o remate ou um passe mais qualificado. É um jogador que, como ele joga de pé trocado, portanto, quando ele está no setor esquerdo, ele vira um meia quando chega ali perto da área, mas em alguns momentos também vai ao fundo do campo. E por que vai ao fundo do campo? Porque ele tem um drible muito bom. Ele é o rei do drible, mas não é um drible qualquer, não é o drible que ele pratica no meio de campo, é o drible eficiente, sobretudo quando ele está ali na proximidade da área. Então é um jogador que pode oportunizar faltas interessantes para a equipe cobrar, ou pode até mesmo fazer com que a equipe ganhe algum pênalti, porque quando ele vai ao fundo do campo pelo setor esquerdo, ele procura executar ali na entrada da área aqueles dribles, acaba entrando na área e muitas vezes acaba sofrendo um pênalti, porque quando não sofre, ou ele arremata, ou ele acaba fazendo passe. É, nesse sentido, um jogador bem interessante para o Galo. Agora, ele é diferente, portanto, desses pontas pela esquerda que o Galo tem, porque ele não vai tanto para o fundo. Ele vai para o fundo porque ele consegue fazer, mas pela qualidade dele, ele procura muito mais trabalhar como meia pelo corredor ali, fazendo diagonal e chegando ali no corredor central. O Tchakalay também pode atuar pelo setor direito, e aí nesse caso sim, ele é um ponteiro que vai até o fundo do campo. Quando ele vai ao fundo do campo, ele faz os cruzamentos, quando faz por baixo, esse cruzamento tem uma alta eficiência, quando faz esse cruzamento pelo alto, essa eficiência não é do mesmo nível desse cruzamento rasteiro, mas também não é dos piores também não. Eu acho que ele precisa evoluir uma questão, na questão da recomposição, tem uma necessidade de evoluir nesse sentido, algo que pode ser construído no jogador, tem apenas 23 anos de idade, então não há por que também evoluir neste ponto, na questão da recomposição. Não é que ele não queira recompor, a questão é o time, o momento certo para voltar, para gerar a recomposição defensiva. Nisto o Tchakalay precisa evoluir um pouquinho. Agora isso também é algo que ele pode perfeitamente ganhar numa troca para um clube como o Galo. Chega ali no Brasil para trabalhar num clube que está em franca evolução, ao contrário do Racing, né, que parou um pouco ali no tempo. Então eu acho que também isso ajudaria muito esse jogador a se adaptar aqui no futebol brasileiro. Ele pode jogar de ponta direita, portanto, ele pode jogar de ponta esquerda, ele pode jogar até mesmo de centroavante, ele pode ser colocado como 9 se houver essa necessidade. Como 9, também consegue entregar muitos gols, consegue se posicionar muito bem dentro da área. Agora, fora da área, né, ele também precisa evoluir a questão do pivô, que aí também tem a ver, acho que um pouco de força física, algo que ele não tem tanto assim, né? Ele é um jogador interessante, consegue trabalhar assim como 9, mas sobretudo dentro da área. Agora, eu acho que ele pode ser algo que foi bem pouco testado, tanto no Colônia de Santa Fé, como também no Racing de Avejaneira, que é a questão de se a equipe precisar jogar com 2 atacantes, ele pode ser este segundo atacante, um jogador ali para jogar de segundo atacante, ou mesmo se ele for colocado como um 10, se a equipe precisar como um 10, mas esse 10 às costas do centroavante. Então, nesse sentido, ele também poderia entregar bastante resultado positivo para o Galo. Então, sendo assim, jogador de 23 anos, que no Colônia jogava muito e que no Racing está jogando ainda mais, né, ele mostra assim, ou seja, ele saiu de uma situação ali que colocava desafios para ele e ele respondia muito bem a esses desafios. Ele vai para uma equipe que coloca ainda mais desafios, que é muito maior do que o Colônia. Ele consegue também entregar esses desafios positivos, ainda de maneira ainda mais benéfica. Está jogando muito mais no Racing do que jogava no Colônia de Santa Fé. E o Galo hoje, neste momento, é um clube muito mais importante do que o Racing, né? Um clube que está crescendo muito. Então, também aumentaria os desafios para um jogador, até por ser também outro país, para um jogador como o Tchakalay. E acho que ele também responderia positivo, porque ele apresentou no Racing, deu sinais no Racing de que ele também tem condição de se adaptar a qualquer equipe onde ele possa jogar. Então, nesse sentido, em tese, seria uma contratação muito boa para o Galo, muito boa mesmo. Seria o Galo, né, voltando a investir, né, de jogadores de qualidade, né, algo que não vinha acontecendo aí quando vamos buscar, por exemplo, o Godin, que já foi um jogador de qualidade e hoje já não é mais esse jogador com essa qualidade toda. Então, eu diria para vocês que, em tese, seria uma excelente contratação para o Galo esse jogador, Tomás Tchakalay, do Racing de Avejaneira, né, que também jogou pelo Colônia de Santa Fé. Em tese, seria um grande reforço para o Galão da Massa. É isso.